Gente, tipo assim, eu vou... Mano, eu quero mudar isso daqui, ó. Quero mudar essa calma. Só quero mudar pra lá. Me machuquei muito, tá doendo. Tá, bora. Essa daqui é a bolsinha que amanhã vai ser o dia do brinquedo. Eu vou levar minha bebê. Aí, eu acho que a cama é muito grande pra botar ela assim, ó. Do lado. Eu tive uma ideia se eu botar ela pra cá. Vou ver a minha cama. Pera aí. E você leva tá bom? Sim, não posso botar inteiro de canto. Cadê? Tem que tirar o tapete. Eu não boto na minha farda. Vou virar minha cama. Mas eu vou dormir a partir de hoje. Gente, eu vou tentar, né, virar isso que eu volto com vocês quando eu tiver quase virado. Beijos.